Não resta dúvida, irmão Tibério, que apesar de alguém tentar desconstruir, Paulo ele se identifica como a pessoa que escreveu aqueles irmãos. Interessante que, dentro dessa autoria, meus amados irmãos, alguns chegam a pensar, irmão Tibério, Saulo foi transformado em Paulo depois que aceitou Jesus. E na verdade, queridos, esse é mais um costume que alguém costuma falar, porque é a mesma pessoa. Saulo era o seu nome hebraico e era como ele era conhecido entre os judeus. Já Paulo é o seu nome como ele é conhecido dentre os gregos. O significado de Saulo é solicitado, desejado, alguém pedido. Já o nome de Paulo significa o seu nome, conhecido entre os romanos, como pequeno, o menor. E isso está lá em Atos, no capítulo 22 e o versículo de número 25. Para os irmãos depois meditarem, querem conhecer melhor quem era esse Paulo, que antes era um perseguidor e passou a ser perseguido, medita depois em Atos, capítulo de número 9, e você vai conhecer um pouco mais e o poder de Deus através da vida desse homem em transformar alguém que era perseguidor a ser perseguido e sofrer por causa do Evangelho. Então, irmão Tibério, esse é nosso autor dessa carta. Amém. Inclusive, ele assina a carta, né, meus irmãos? Quando ele, um detalhe muito importante, que ele, além de tudo, ele reivindica a sua autoridade apostólica, quando lá em Efésios capítulo 1, verso 1, ele disse, apóstolo pela vontade de Deus. Efésios capítulo 1, verso 1, Paulo disse, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Então, ele assinou a sua autoridade apostólica não por ele. Paulo não queria dizer às pessoas, ou aos Efésios, ou a quem a carta foi destinada, que era da vontade dele que ele estava escrevendo aquela carta. E que o ministério dele não vinha dele, não vinha de homens, mas sim o próprio Deus o havia comissionado. Mas, professor Vanderlan, de fato, nós já sabemos que o apóstolo Paulo foi o autor, pois o próprio texto assim o denuncia. Mas de onde o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios? Salve os irmãos com a paz do Senhor, Deus venha nessa manhã abençoar a vida de vocês. Vocês venham aproveitar, uma oportunidade, como a gente já frisou aqui, uma oportunidade de, não porque você está no seu lar, que você vai ficar desleixado quanto à palavra de Deus, mas é uma oportunidade que Deus está nos dando nesse momento de nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. E nós vemos aqui que essa epístola aos Efésios, que Paulo escreve, na verdade, também conhecida como a epístola da prisão. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, e Paulo não só escreve aos Efésios, mas Paulo escreve aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon também. E essa carta também é conhecida como uma carta cíclica. Ela, na verdade, a gente vai ver, cita em Colossenses também, que essa carta foi lida lá pelos Colossenses, e não só direcionada especificamente aos Efésios. Então, Paulo estava preso. Uma coisa interessante, que ele diz assim, que o prisioneiro de Jesus Cristo, lá em Efésios capítulo 3, versículo 1, e o preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1. Então, uma coisa muito importante que a gente vê aqui, que Paulo, em momento nenhum, Paulo ele murmura, Paulo ele despreza a palavra de Deus, despreza os irmãos, mas Paulo ele dá a palavra de conforto aos irmãos. A gente vai ver lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz, regozijai-vos, outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, como é que uma pessoa está presa, só os crentes para entender, só aquele que tem a palavra de Deus que entende. Como é que a pessoa está presa e ele diz, regozijai-vos, irmãos. Mais uma vez digo, regozijai-vos. Então Paulo estava contente, estava alegre, e nós vamos ver nessa carta o cuidado que Paulo tem com os irmãos, o cuidado, o zelo, pela união dos irmãos. A gente vai ver mais na frente que um dos cuidados de Paulo é que esses irmãos estavam misturados, eram gentios, eram judeus, eram gregos. Então, assim, irmãos que viviam em práticas de bebedices, em práticas que não condizem com a palavra de Deus, e ali estavam pessoas que trabalhavam com feitiçaria, e estavam ali unidos, numa igreja, buscando a presença de Deus. Então Paulo tem esse cuidado
de estar direcionando esses irmãos, de estar falando para esses irmãos, né? Então, é muito importante, essa é uma das cartas mais importantes de Paulo, que a gente vê aqui. Paulo ele trata assim, os 3 primeiros capítulos ele vai falar sobre doutrina, e os 3 últimos capítulos ele vai falar sobre a prática, né? Ele vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, ele vai falar sobre as velhas práticas, ele vai falar, como o presbítero dele já falou, e Tibério também já falou, sobre Jesus como cabeça, e a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça, né? Nós somos... Jesus é o noivo, nós estamos aqui no corpo de Cristo, né? Então nós temos muito que aprender, né? Nós temos muito que aprender com as cartas de Paulo e com a palavra de Deus no todo, né? Não só a carta aos Efésios, mas todas as cartas de Paulo ele tem muito a nos ensinar, né? Amém, com certeza. É como o nosso professor Moderno falou, né? Deus tem muito para falar conosco através dessa carta e deste exemplo do apóstolo Paulo, né? Que mesmo na prisão nos deixou esse exemplo, né? Ele passou durante as suas viagens missionárias, né? Depois das suas 3 viagens missionárias, implantando igrejas na região do Mediterrâneo, e após todo esse tempo, Paulo esteve em prisão domiciliar, né? Essa carta foi escrita em uma prisão domiciliar. Em torno de 61 a 62 depois de Cristo, né? Ele escreveu essa carta em prisão domiciliar e Tíquico foi o portador da carta. Era este homem chamado Tíquico, está lá em Efésios capítulo 6, verso 21, que levou essa carta, pelo fato do apóstolo Paulo estar em prisão domiciliar, aos Efésios. Pois bem, ele levou esta carta, ele foi o portador desta carta, até aquela cidade de Éfeso, né? Mas o nosso professor Anselmo irá nos explanar melhor sobre esta cidade de Éfeso. Que cidade era esta, chamada Éfeso, destinatária da carta do apóstolo Paulo? Professor Anselmo. Amém, glória a Deus. Cidade de Éfeso, né, irmãos? Essa cidade de Éfeso é interessante, a gente vê, irmãos. O comentador fala que por volta de 1050 a.C., ela era uma cidade gigante, muito grande, né? Uma cidade de grande importância, até porque é uma das cidades que estão lá presentes, na revelação do apóstolo João, né? Lá em Apocalipse. É uma das 7 igrejas da Ásia, né? Então, dentre essas cidades, era uma cidade portuária de uma grande importância comercial, entretanto, idólatra. Muito idólatra, era uma cidade tremendamente idólatra, e o apóstolo Paulo entrou lá. Foi lá com o objetivo de conhecer as pessoas que provavelmente conheciam a Cristo. E lá só encontrou 12 pessoas. Não é, irmãos? 12 apóstolos, 12 homens que tinham conhecimento apenas do batismo de João. Né? Então, naquela cidade, com um número bem pequeno de pessoas cristãs, cidade totalmente idólatra, tinha pessoas, e o apóstolo Paulo teve a confiança, teve o entusiasmo, a vontade, o desejo de levar o evangelho para os demais. E assim a gente conhece, né, por meio de Atos dos Apóstolos, aquele sermão, aquela pregação que o apóstolo Paulo deu, né, falando com ousadia e dizendo que aquela cidade também, Jesus também tinha um propósito para aquela cidade. Aquela cidade, apesar de ser numerosa e idólatra, mas o Senhor também tinha um objetivo específico naquela cidade. O comentador fala assim, diz que a sua rua principal era pavimentada com mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era uma cidade bela, né? Bonita, muito rica, porém muito idólatra. Mas o apóstolo Paulo não se abateu com isso. O apóstolo Paulo levou o evangelho, quis chegar lá com a pregação do evangelho naquele local, por meio de vários irmãos também.